Mas eu gostaria de falar algo diferente com vocês hoje. Sabe por quê? Porque eu estava lendo Provérbios, foi sem querer assim, né? Eu tenho o costume de ler a Bíblia de ordem, tá? Eu leio todos os dias. Peraí. Som, liga para mim, por favor. Som. Eu costumo ler a Bíblia, estou lendo ela toda novamente, em ordem cronológica, e por um acaso eu me deparei em Provérbios. E foi sem pretensão. Eu comecei a ler o capítulo 1 de Provérbios, e a tradução que eu estava lendo, ela era tão boa, que meu celular não está aqui comigo, senão eu ia pegar a NTLH, né? Não precisa, tudo bem, não tem problema não. E eu comecei a ler, eu achei tão interessante, que eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou começar a anotar quais são os conselhos que Salomão dá. Porque aqui fala assim, você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui, irmãos? Não, acho que vocês não querem ser felizes não. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, né? Quem quer ter dinheiro, né? Pelo menos o suficiente para viver, sobreviver e ter como cuidar das suas finanças aqui? Quem quer? Quem quer ser pobre e não ter nada na vida, assim, ó? Ser pobre e miserável? Alguém quer? Eu acho que ninguém quer, né? Porque assim, olha, irmãos, fala de dinheiro muitas vezes na igreja, ninguém fala, né? Porque tem medo. É claro que a raiz de todos os males, ele provém do dinheiro, ainda mais se você não sabe administrar. E a palavra do Senhor fala que é mais fácil entrar um camelo, né? Naquela porta estreita, do que o rico no reino dos céus. Porque quando você tem amor ao dinheiro, você não consegue amar a Deus. Porque Deus, ele pede para você abrir mão, para você não colocar o seu coração ali. Mas Deus não fala pra gente que nós não podemos ter nós não podemos ter as nossas riquezas. Ele não vai falar isso para mim, para você. Ele vai te dizer para você ser sábio na sua vida e você adquirir riquezas com a sabedoria. E quando eu comecei a ler o livro de Provérbios, eu falei, eu vou começar a anotar. Eu não vou falar tudo com vocês hoje, né? Eu falei, eu vou começar a anotar tudo que Salomão está falando. Irmãos, por brincadeira, assim, olha, eu vou te contar. Eu comecei com o número 1, né? Eu achei que ia ser pelo menos uns 10 conselhos que Salomão ia me dar. Mas eu cheguei, por enquanto, que eu parei no 26 de Provérbios, eu ainda não terminei. E ele me deu 182 conselhos de sabedoria. Vocês têm noção disso? Que Salomão nos deu 182 conselhos de sabedoria. E tem algumas que quando eu li eu dava risada. Eu falei, é brincadeira que ele está falando isso para mim, porque é tão óbvio. Então quando eu comecei a ler, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tiquei, porque são 189, eu não vou conseguir ler 189 para vocês hoje. Mas olha que interessante, ele falou assim, lá no comecinho de Provérbios capítulo 1, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua inteligência. Depois, né, eu peguei um aleatório aqui, ó, ele fala assim para mim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense bem antes de fazer, e os seus planos darão certo. Jovem, aprenda a ser prudente. Se for tolo, aprenda a ter juízo. Depois ele vai dizer, fale menos e pecará menos. Controle a sua língua. Provérbios 10 e 19. Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa pesos justos. Olha que forte isso daqui. O mexeriqueiro espalha segredos. A pessoa séria, ela é discreta. Quem fica bravo facilmente faz coisa tola, mas o sábio, ele permanece calmo.
A pessoa que mantém a calma, ela é sábia. Mas quem facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo. Tenha cuidado com a sua maneira de agir e a sua vida vai ser salva. É melhor você se controlar do que conquistar uma cidade. Não discuta. Não discuta. As discussões, elas estragam a amizade. Aguente as consequências do que você fala. Não gaste tudo que você ganha. Se você não quer problemas e se meter numa dificuldade, toma cuidado com o que você fala. A resposta sincera para alguém é sinal de uma amizade verdadeira. Não case se você não estiver certo que pode ganhar a vida. Não case se você não tenha dinheiro para ganhar a vida. Quem não sabe se controlar é como uma cidade sem muralhas. Não engane as pessoas e depois diga que é brincadeira. Não conte vantagem a respeito do futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Os problemas causados pelo mau gênio do tolo pesa mais do que a areia e a pedra. E assim vai, irmãos. São 189. Eu falei só alguns para vocês. É sério, né? O que vocês acham disso que nós acabamos de falar? Isso é algo profundo que quando eu comecei a ler, o Senhor começou a falar ao meu coração. Talita, você quer ser abençoada? Ouça essas palavras e viva a verdade do Evangelho. Talvez eu poderia chegar hoje para você aqui e falar sobre várias coisas extraordinárias. Porque Jesus, Ele faz coisas extraordinárias. Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele te cura, porque eu já vi o Senhor curar. Ele gera filhos, porque eu já vi o Senhor dar filhos. Ele abre as portas quando não tem porta. Ele faz o impossível, porque Ele sempre vai ser Deus. E eu sou prova disso. Talvez eu poderia jogar palavras ao vento para vocês e dizer palavras que estão escritas na Bíblia. E você poderia me dizer assim: Talita, isso são palavras repetidas. Todo mundo que eu ouço pregar na igreja fala sempre as mesmas coisas. Mas eu posso te dizer palavras de vida por mim. Quem não conhece a minha história, ou quem conhece a minha história, sabe muito bem do que eu estou falando. O meu irmão Gessé, ele caiu de um andar de quanto, pai? Uns 4 metros. 4? Quanto, mãe? Mais ou menos uns 4 metros. Ele estava brincando com o gato e ele foi chutar o gato e ele caiu de uma escada. E o Gessé caiu de uma escada de 4 metros e ele bateu numa caixa com cimento, a cabeça. Ele bateu na caixa e bateu no chão 2 vezes. Ele foi um milagre do Senhor. Todo mundo que viu ele caindo ali, a vizinha que viu ele caindo falou: esse menino morreu. E ele está vivo, porque o Senhor deu a vida para ele. Eu nasci com uma perna menor do que a outra, quando eu era pequena. E a minha avó e minha mãe fizeram uma campanha. E hoje vocês veem que eu ando normalmente. O Senhor fez esse milagre na minha vida. A minha mãe não podia ter filhos. O útero dela era retrovertido. E o médico disse que jamais ela poderia gerar filhos. Mas o meu pai teve um sonho de que ele segurava o menino no colo dele. E ele teve 3 filhos e nós estamos aqui hoje. Então, para falar sobre Deus, é necessário trazer a existência daquilo que você vive.
Se você deseja a sabedoria do Senhor, você tem que buscar de todo o teu coração. Não viva pelas experiências dos outros, mas deseja ter uma experiência com o Senhor. Eu sempre ouvia falar de que não era bom ouvir músicas seculares. A Alessandra falou na sexta-feira sobre isso. Eu dizia, não é tão legal ouvir músicas seculares, mas eu não tive um encontro com o Senhor. Até que um dia eu passei tão mal, eu perdi minha falta de ar, eu comecei a ter crise de falta de ar e eu comecei a respirar fundo e minha mãe falou, filha, por acaso você está ouvindo músicas que não são músicas que adoram a Deus? Aí eu fiz assim com a cabeça. Aí ela falou, pare com isso, porque o seu fôlego de vida foi feito para adorar ao Senhor. E Ele está te dando um sinal de que Ele não está se agradando do que você está fazendo. A partir daquele momento, eu disse, Senhor, a minha voz vai ser somente para te adorar. E eu não vou utilizá-la para outros fins, a não ser para o teu reino. Então, é necessário muitas vezes você ter experiência com o Senhor para que você tenha vida. Como eu posso dizer que eu desejo a sabedoria, o conhecimento? A sabedoria é você ter conhecimento profundo sobre algo. Quem tem conhecimento profundo sobre algo? Por exemplo, eu trabalho há 11 anos com empregabilidade. E eu trabalho com 2 leis. E eu sei falar um pouco dessas leis. Porque há 11 anos eu trabalho com isso. Talvez eu tenha, quem sabe, um conhecimento profundo sobre isso. Mas me levou tempo, me levou um período para aprender isso do Senhor. Se nós falamos de milagre, nós precisamos viver. Se nós falamos que devemos perdoar, nós temos que perdoar. Se nós dizemos que devemos amar, nós temos que amar. Se nós dizemos que é pecado a prostituição, que é pecado brigar, que é pecado falar mal, nós temos que colocar isso na prática. Se você não vive esse evangelho, as pessoas não vão te valorizar. E Salomão, ele deu 189 conselhos para que nós possamos viver esse evangelho de verdade. Você veio para a igreja, correto? Muitos de vocês vêm há anos para a igreja. Nós aceitamos a Jesus, mas o que é que a nossa vida mudou? O que é que você mudou? Se nós continuamos com a mesma personalidade. Controle o seu gênio. Eu queria ler com vocês em Provérbios 19, porque eu vou te falar, irmãos, eu tenho uma personalidade muito difícil, viu? E uma das coisas que falou muito comigo foi em Provérbios 19, capítulo 11, que ele dizia assim, ó. Eu quero colocar na tradução NTLH, por favor, João Vitor, que essa daqui é a minha tradução da Almeida. Provérbios 19, 11. A NVI não, eu quero a outra tradução, por favor. Ou a Lê, se ela me emprestar o celular dela. Só porque o meu celular está lá. Obrigada, Lê. Ela diz assim, ó, Provérbios 19, 11. A pessoa sensata, e em uma tradução que está no meu celular, ele fala assim, a pessoa de gênio forte, né? A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem te ofende. Sabe o que é gênio? Gênio é personalidade. São as características minha e sua. Cada um nasceu com uma personalidade diferente. Eu sou uma pessoa que peguei um pouco do meu pai e da minha mãe. Em umas coisas eu tenho vergonha, em outras eu sou cara de pau, eu brinco, eu falo. E cada um tem uma característica aqui hoje. Mas quem tem Jesus controla essas características. Quem tem Jesus não é dominado por seu gênio, é dominado por Cristo.
E em Provérbios vai dizer muitas situações como essa. Ela vai te dizer, se você não controlar o seu gênio, você não vai ter a prosperidade e a sabedoria que o Senhor tem para trazer para a sua vida. E a sabedoria nada mais é do que viver uma vida feliz e em paz com o Senhor. Controle suas palavras. Controle a maneira como você fala dentro da sua casa, com o seu marido, com o seu filho. Controle a maneira como você pensa. Controle as suas palavras e você vai se tornar uma pessoa grande em sabedoria. Por que eu gostaria muito de falar com vocês dessa forma? O Senhor tocou muito ao meu coração e eu gostaria até de ter trago outras palavras, mas o Senhor falou comigo. Não basta você vir à igreja se você não viver um evangelho genuíno e de verdade. Mas se eu venho à igreja e eu não sei o que é um evangelho genuíno, a culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é da igreja que não fala. A culpa é da igreja que não incentiva os irmãos a lerem a palavra e a falarem a verdade. Porque muitas vezes nós queremos agradar as pessoas e dizer palavras que vão amaciar o seu ego ou que vão trazer uma tranquilidade, uma paz que talvez você precise hoje. Talvez hoje você gostaria de ouvir que Jesus te ama, porque Ele te ama. E que Ele vai operar algo incrível na sua vida. É óbvio que isso vai acontecer. Mas a palavra diz que nós devemos temer a Deus e amar a Ele. E aí sim Ele vai fazer algo sobre nós. Mas como que a gente espere que as nossas orações sejam ouvidas se eu não temo ao Senhor? E o que é temer ao Senhor? É ler essa palavra aqui, e praticar. Evangelho vivido pela metade não faz sentido. Eu não posso pegar uma parte do meu texto que diz assim, prometa e cumpra o que você prometeu. Não fique toda hora indo na casa dos outros. Isso pode trazer cansaço e fadiga para o seu irmão. Não cante para quem está triste. Sabe aquela pessoa que a pessoa está mal? Está triste. E aí você fala assim, e fala assim, não fica assim não, menina, a vida é boa. A pessoa está magoada, está triste. Aprenda a se compadecer com a dor do seu irmão. Aprenda a entender que ele não está no momento bom e não é hora de fazer brincadeira. É hora de você aprender a lidar com as situações diferentes. E Salomão falou isso para mim e para você. Amém. Não ande procurando elogios. Não. As palavras fingidas encobrem um coração mau. Sabe aquela pessoa que diz assim, não tem problema não, amado. Deus vai mudar a sua vida e vai transformar você. As palavras fingidas encobrem o teu coração, que é mau e está inclinado para o mal. Fale a verdade. Diga quando estiver errado. Porque se você ama o teu próximo, você vai falar. A amizade sincera dá ânimo para viver. Seja um bom vizinho. Você acha que Salomão não falou isso? Ele falou. Seja um bom vizinho. Não seja um mau vizinho, não. Como você vai falar de Jesus para o teu próximo? A preguiça, o preguiçoso, morre desejando muita coisa, porque se nega a trabalhar. E ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas não faz nada para ter. Salomão acabou de dizer isso. Irmãos, coloque na prática. Faça. Deus quer te abençoar. Deixe de lado a preguiça. Ele vai dizer assim para mim: a pessoa de caráter tem o que dá e ela dá com o prazer. Quem teme a Deus é humilde e consegue riquezas. Eduque a criança no caminho que deve andar. Corrija os seus filhos e eles serão para você um motivo de orgulho e não de vergonha. Tem muitos pais que deixaram de corrigir os seus filhos. Deixa o filho fazer tudo o que quer. E não é assim que funcionam as coisas. Sabe como que eu sou o que eu sou hoje?
Quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, a minha mãe falava assim para mim. Eu comecei a trabalhar e eu ia para o trabalho, eu entrava das 4 às 10. De manhã eu estudava das 7 ao meio-dia. E à tarde eu ia para o curso de espanhol, que era das 2 até o horário de eu entrar no meu trabalho. E um dia eu cheguei chorando em casa, disse: mãe, hoje aconteceu uma situação, eu fui muito humilhada. E ela falou: filha, você não vai sair do seu trabalho. Você só sai de lá se ela te mandar embora ou se você conseguir um outro emprego. E por diversas vezes eu fui trabalhar chorando, eu não queria trabalhar. E eu entrava no meu serviço e eu trabalhava. Eu queria desistir de muita coisa, mas ela falava: engole o choro e vá fazer, não desista daquilo que você começou a fazer. E hoje os pais, e eu trabalho com juventude, eles reclamam porque o salário está muito baixo. Eles ganham um salário mínimo e o salário está muito baixo. Eles faltam no emprego porque eles perdeu a hora do dia de trabalhar, porque estavam se sentindo mal, ou porque decidiram ir no dentista no horário de trabalho. Olha, de tanto que eu vejo reclamação, sabe por quê? Culpa dos pais, que deixa o filho fazer o que quer e não disciplina. Tem que botar regra, tem que dizer sim, tem que dizer não. Se você ama o teu filho, você vai dizer não para ele. Você vai saber impor limites. Os meus pais nunca tiveram dinheiro para pagar uma faculdade, mas nós 3 tivemos faculdade, porque o Senhor nos deu, porque Ele nos ensinou a correr atrás e a fazer. Eu tenho jovem hoje que a mãe me implora, estuda no Objetivo, que a mãe me liga implorando para arrumar um emprego para o filho, porque ele já fez filhos com outras meninas, ele não quer nada com a vida, ele não estuda, ele não trabalha, mas é porque os pais não colocam limites. E a palavra do Senhor diz que nós devemos colocar limites nos nossos filhos. Deus não despreza as orações de quem obedece a sua lei. Aí você fala: Deus não me ouve, mas você obedece a palavra de Deus? Você está vivendo esse evangelho de verdade? Você vai me desculpar, irmãos, mas para vivermos a essência do evangelho, a gente precisa ter vida com Deus. Se você fala palavrão, como que você vai fazer a diferença lá fora? Se você é uma pessoa que mente, nem que se for de brincadeira, porque aqui nem de brincadeira você pode mentir, como que as pessoas vão acreditar no seu caráter? Se você promete uma coisa e não cumpre, como que você vai acreditar? Você precisa viver essa palavra e depois falar: Deus não ouve a minha oração. Eu pedi isso para Deus, eu pedi aquilo outro para Deus, mas Deus não me fez. Por quê? Porque você não obedece a sua lei. E o que é a lei do Senhor? É isso que eu estou acabando de falar para você. Você já leu o livro de Provérbios? Quantas vezes você já pegou o livro de Provérbios para ler ele? Não esconda o seu pecado, confesse, e Deus tem misericórdia de quem confessa. Pare de ficar escondendo as coisas, fingir que não está acontecendo. Isso vai para os relacionamentos, isso vai para os relacionamentos de amigos, de família. Nós escondemos as coisas. Coloque na mesa, abra o teu coração e o Senhor vai purificar a sua alma, vai trazer o perdão. Como que Deus vai liberar o perdão sobre a tua vida se você não abre o teu coração para ter o perdão? Por muitas situações da minha vida eu decidi guardar no meu coraçãozinho aqui, ó. Falava: aqui ninguém vai entrar. Não tinha como Deus liberar sobre mim se eu não trazia à existência o que me incomodava. Se tem algo que te incomoda no teu esposo, na tua esposa, no teu filho, na tua filha, senta, abre o coração e diga: ó, isso eu não estou gostando, dessa forma eu não quero. E vocês dois vão conversar, vão orar e o Senhor vai derramar a graça sobre vocês. Oh, canta lá na júria! Oh, aleluia! O Senhor está falando com você nesse momento. É hora de voltarmos aos trilhos. É hora de pararmos de vir para a igreja apenas para receber palavras positivas. Volte ao primeiro amor e volte à essência da adoração. Você quer ver o Senhor operando na tua vida? Corrija os trilhos que você está caminhando para que Deus abençoe o seu caminho. Não basta viver apenas de palavras. Nós, como filho de Deus, precisamos colocar na prática. Aceitou Jesus,
batizou. Viva esse evangelho de verdade. Não dá para vivermos pela metade. Aí você não vai ver milagre nenhum. Aí você vai viver pregando, dizendo que no passado Deus foi bom, que no passado você ouvia línguas, que no passado você vivia Deus fazendo milagre. Mas quem está o erro aqui? Você acha que o erro está em Deus? Não, o erro está em mim. Você que não medita nas Escrituras e não põe em prática a palavra que o Senhor está nos dizendo. O Senhor vai falar dizendo assim, ó: não semeie maldade, porque você vai colher desgraça. Sabe por que você vai colher desgraça? Tem gente que acha que maldade é só você ir lá e bater numa pessoa, roubar. Maldade é quando você vai lá e mente, pega uma coisa por acaso. Maldade é aquilo que faz mal para o seu próximo. E falar mal do seu próximo também pode trazer desgraça para a sua vida. Maldade é um mal. E se você está semeando um mal que não faz bem para o seu próximo, você vai colher desgraça para a sua própria vida. Não pense dos outros. O nosso pensamento, ele vai muito longe. E a gente tem a mente tão vaga que a gente vai pensar tanta besteira. E você vai pecar contra o Espírito Santo de Deus. Quem é bom reparte a sua comida com os pobres. É normal que as crianças façam tolice, mas a correção as ensinará a se comportar. É normal que uma criança vá fazer alguma coisa que não fique muito legal, desobedecer. É natural. Você falar para a criança: não coloque a mão na tomada, e ele vai lá e coloca a mão na tomada. Até aí, a Bíblia fala que faz parte, ó. É normal a criança fazer tolice, mas a correção é quem vai dar o comportamento adequado para ela. Você, pai, que viu ele colocando a mão na tomada e sabe que aquilo é errado, você vai olhar para ele e vai dizer: filho, isso é errado, não faça isso. Se ele voltar a fazer de novo, aplique o castigo. E aí, em um dos textos que eu li, agora até eu achar esse 189 aqui, ele fala assim, que não bata no seu filho até espancar, porque leva à morte. Mas umas varas nele não vai matá-lo. Então Salomão está dizendo assim, não aplique a violência. Ele não quer que você bata no teu filho com violência, mas existem muitas formas de correção que vai lhe trazer nele um bom caráter. Talvez hoje você tenha dó de corrigir o teu filho, porque ele é muito bonitinho, porque ele é fofinho, porque ele é nenenzinho, mas o caráter dele vai ser mau. E aí vai ser os jovens, muitos jovens que eu atendo hoje, rebelde, sem limite, sem comportamento, que chega a bater em mãe e pai, que fala alto com mãe e pai, que não tem respeito, mas porque quando era pequeno não botou limites nele. O Senhor está falando com você aqui hoje, e Ele quer que a sua família seja feliz. Confie no Senhor e você será feliz. Preste atenção no que te ensina. Para ser sábio, seja compreensível. É mais agradável. Suas palavras, quanto mais agradável for as suas palavras, você convence melhor as pessoas. Você acha que brigando você vai convencer alguém? Você acha que é na base do grito que você vai convencer o seu marido ou a sua mulher? Não. Quanto mais agradável for as suas palavras, mais você convence as pessoas. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente quer alguma coisa, mulher, né? A gente fala, amor. Ai, querido. Ai, aí você abraça a pessoa, fala, nossa, como o dia tá lindo hoje. Tá tão bonito hoje, né? Ah, isso aqui eu queria tanto. Oi? Ai, eu queria tanto isso, por favor, você não pode fazer isso pra mim? Ah, quem que não vai querer fazer isso? Me fala, né, gente? Eu tava lá negociando com o Rafael que eu queria
um rodapé diferente. Eu queria um rodapé que é da Santa Helena. Aí eu falei assim, Santa Luzia, Santa Helena. E eu queria ser o rodapé, né? Aí eu falei assim pra ele, ai, por favor, eu queria tanto, era meu sonho. E comecei a dar um drama, né? Aí ele falou, tá bom, vai, vamos colocar esse rodapé. Agora você imagina eu chegando e falando assim, eu quero isso daqui. Como que ia ser a conversa, né? Ia levar para um patamar muito diferente. Seja agradável, irmãos. Respira antes de você falar, tá bom? Respira, com calma. Eu lembro que eu estava trabalhando um dia e eu estava naquele período de experiência para que eu não magoasse ninguém. Então eu falava assim, Senhor, hoje eu tô santa. Hoje eu não vou brigar com ninguém. Eu falo, tô santa, Senhor. E eu fui trabalhar. Meu Deus, uma menina fez, olha, Senhor, ela mandou os documentos tudo errado. E o cliente estava bravo. E eu não sabia mais o que fazer. E aí a menina, uma das minhas amigas, chegou, acabou com ela. Mas gritou, que dava para ouvir, a gente estava no 3º andar, dava para ouvir no 1º andar, mas dava para ouvir os gritos dela. Que você não sabe fazer nada, e não sei o que lá. E começou a gritar. E o problema foi comigo. Quando eu cheguei, as meninas falaram, Thalita é brava. Você se prepara que a Thalita é brava. Aí quando eu cheguei, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, falei, você me dá 2 minutinhos, por favor? Aí eu fui pro banheiro, tranquei o banheiro e falei, Espírito Santo, eu tô muito brava. Eu tô tão brava que eu vou falar tanto pra essa menina. Mas Espírito Santo, me ajuda a controlar o meu nervoso agora, Senhor. Eu sou tua filha, eu não posso brigar nesse momento. E eu fiz uma oração. Saí da oração, ela falou, vamos conversar? Eu falei, vamos, querida, vamos conversar. Filha, tá errado isso que você fez. A gente conversou e ela começou a chorar. Eu pensei que você ia brigar comigo. E é o Espírito Santo quem controla. Então, quando você estiver perto de brigar com alguém, vá pro quarto correndo e fala, só um minutinho, por favor. Quer brigar com o seu marido e com a sua mulher? Você me dá 1 minutinho? 2 minutos? Você vai pro quarto e fala, Senhor, eu quero brigar, Pai. Mas eu não posso brigar. Eu quero brigar, mas eu não posso, Senhor, me ajuda. E aí depois você volta e fala, agora a gente vai conversar. Aí vocês vão conversar na maior paz do mundo. Porque você vai controlar o seu sistema nervoso. E Jesus está dizendo para mim hoje aqui, para você se controle, para você ser feliz. Você quer ser feliz? Se controle. A ansiedade, o gênio forte, gente, ele vai causar crises. Olha, eu vou falar por mim, porque isso o Senhor está falando comigo. Eu tive uma crise tão forte na pandemia, eu comecei a trabalhar de home office, e eu não estava acostumada a trabalhar de home office, e eu trabalho na área comercial, então é venda toda hora, é bater meta, então estava uma loucura, porque muitos clientes estavam indo embora, e a gente tinha que bater meta, e eu comecei a ficar tão nervosa, mas tão nervosa, que estourou meu rosto, e eu lotei de espinha nos 2 cantos, eu fiquei com o rosto completamente lotado, assim, feio, machucado. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu gasto horrores de dinheiro hoje a voltar ao que era antes. Agora você imagina, eu poderia ter lido a palavra de Deus e aprendido que eu preciso me controlar. E como que você se controla? É orando, meu amado. Não tem segredo não, viu? Não vai descer um anjo do céu com uma espada na hora que você estiver falando e cortar a tua língua. Não tem como isso acontecer. Não vai acontecer um anjo descer do céu e rasgar a tua língua. Sabe como que você vai se controlar? Na hora que viu nervoso, tu vai pro quarto ou para qualquer lugar que você esteja e ora ao Senhor e fala, eu tô nervosa, nessa hora eu vou brigar, Jesus, e eu preciso que o Senhor desça. E Ele desce e te dá a paz que você precisa. Chore aos pés do Senhor e conte para Ele o seu problema, que Ele vai te ouvir. A palavra do Senhor em Mateus, Ele vai falar assim, olha, fecha a porta do seu quarto e entra na intimidade com Ele. Olha, não tem relacionamento melhor do que esse. Eu vou te dizer que um dia, já vou acabar, né, pra gente não passar, eu nem consegui falar com vocês hoje como eu gostaria.
Quem sabe numa próxima sexta-feira, a gente pega uma sexta-feira aqui e eu vou falar esse 189 para vocês. Vai todo mundo orar. Hã? Vai todo mundo orar. Vai todo mundo orar. Vamos agora prender um nervoso, Senhor. Eu lembro que um dia era meu sonho eu trabalhar numa empresa multinacional. Eu queria muito trabalhar. Era meu sonho ir para São Paulo, construir uma vida lá. Eu jovem, né? E um dia eu passei numa empresa multinacional, numa empresa chamada KPMG. Eu fiz um processo e era mais de 30 mil pessoas e eu fiquei entre as 30 pessoas. Eu fui peneirada lá e essas 30 pessoas seriam selecionadas, sei lá, quase todas seriam selecionadas. E eu passei em fases assim que eu nunca imaginava que um dia eu passar. Eu não sei falar inglês, eu passei no inglês. Passei na matemática, eu fiz administração, mas o meu negócio é marketing, é lado comercial, então eu passei em áreas de contabilidade que eu nem sabia que eu sabia. E eu passei em várias coisas. E quando estava perto de acabar, eu cheguei em casa. Isso que é ter relacionamento com Deus, irmãos. É sobre isso que eu quero dizer para vocês hoje. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos e eu chorei tanto naquele dia. Eu chorei tanto. Falei, Senhor, é o desejo do meu coração trabalhar nesse lugar. É o meu sonho. Mas se esse não for o teu sonho, eu abro mão nesse momento agora. Se essa não for a tua vontade, eu não vou. Porque a última fase que eu vou passar é uma fase que eu sei que eu passo. Eu só tinha que me apresentar, irmãos. E eu sei falar e falo até demais. Se é uma coisa que eu não tenho problema é com falar e me apresentar. Eu sempre vou bem nessas áreas. Nas outras eu vou mal, mas nessa pelo menos o Senhor me deu um dom. E aí eu chorei tanto. E eu sabia a resposta de Deus que era não. E eu fui fazer a última entrevista. Irmãos, eu fui a última a ser atendida. As duas pessoas que estavam para fazer a entrevista, eles estavam estressados, sem comer, fazia mais de não sei quantas horas. Eles olharam para mim e não quiseram me atender. Deixaram eu falando sozinha e falou, moça, tá bom, moça, tchau. Ou seja, eu não passei. Eu fiquei tão decepcionada. Eu fiquei magoada com Deus, entre aspas. Senhor, eu vou voltar a trabalhar no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário. E ainda sendo humilhada como eu estou sendo. Por que o Senhor fez isso comigo? E eu te obedeci. Passaram-se os anos e o Senhor me abençoou tanto, irmãos. Aí era como se o Senhor olhasse para mim, filha, quando você decide viver a minha vontade, eu te dou o melhor, porque eu conheço o futuro. Mas quando você decide viver a sua vontade, você quebra a cabeça. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois passou alguns, acho que 1 ou 2 anos no máximo, acho que foi isso, 1 ano, 2 anos no máximo, eu recebi uma proposta para trabalhar no que eu trabalho hoje. E eu nem vou falar quantas vezes eu estou ganhando a mais do que eu ganharia lá. Acho que passou de 4 vezes a mais do que eu ganharia, com relação ao que eu ganharia em São Paulo. Além do mais, naquela época o Senhor ainda me deu um carro. Eu consegui fazer uma pós-graduação, eu comecei a dar aula numa escola técnica, eu comecei a palestrar em algumas faculdades, e eu já comecei a ingressar numa faculdade de teologia, tudo no mesmo tempo, irmão. Como eu fazia, eu não sei, mas eu fazia tudo isso. É porque eu não namorava, né? Aí por isso que eu conseguia fazer isso. Eu não era noiva, eu só orava e trabalhava e estudava. E eu comecei a fazer tudo isso. E o Senhor me deu a oportunidade. Hoje eu trabalho na minha casa, ganhando esse salário que eu gostaria de ganhar se eu estivesse lá em São Paulo. Nem em São Paulo eu ganharia esse salário que eu ganho hoje. Eu tenho o conforto de estar perto da igreja, da minha família, das pessoas que eu amo. E eu sou feliz naquilo que eu faço. Mas levou um tempo para eu confiar no Senhor. Nem sempre o que Deus fala conosco de que vai nos abençoar acontece de imediato. Pode ser que demore alguns anos. O Senhor falou com a minha família de que nós estaríamos numa igreja e demorou 11 anos para isso acontecer. Não, nem 11, né? Mais de 11 anos, porque 11 anos a gente ficou no lugar. Demorou 15, 16 anos para acontecer o que Deus havia prometido para nós. Quantas coisas levaram tempo, mas nós somos apressados. A gente quer no nosso tempo, a gente quer na nossa hora, e o Senhor quer forjar o seu caráter. Ele quer que você se torne uma pessoa melhor.
Ele quer que você aprenda a respeitar a pessoa que está do seu lado. Ele quer que você aprenda a amar, perdoar. Ele quer que você aprenda a ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, é o dia após dia, orando, lendo a Bíblia e colocando em prática. Porque o Senhor, Ele pode e Ele vai fazer sempre muitas coisas na tua vida para que você tenha milagres para contar. Eu preciso ter milagre para contar. Porque senão o meu evangelho vai ser um evangelho que não tem experiência. Eu não tenho a prática. Então como que eu coloco na prática esse evangelho? Quando eu vivo algo especial com Deus. Vou dar um outro exemplo para vocês. Todos os dias eu saía da minha casa e eu falava: bom dia, Espírito Santo, eu te convido a trabalhar comigo nesse dia de hoje. Guia os meus passos e me leva para onde o Senhor quer. Só que eu estava indo trabalhar. Eu não estava indo fazer uma visita de um irmão numa igreja. Eu estava indo trabalhar, irmãos. Meu trabalho é normal, eu faço ele todos os dias. Mas eu convidei o Espírito Santo para estar comigo no meu trabalho. E aí, de repente, os meus planos foram mudados. Eu fiquei muito brava, porque um dos meus clientes me pediu para eu passar naquele exato momento. E eu fiquei brava porque, poxa, o que eu vou fazer lá? Eu deveria estar na minha casa trabalhando, fazendo as minhas coisas. Estou atrasando o meu serviço. E quando eu cheguei na empresa, a mulher olhou para mim. E mal eu dei algumas palavras e ela já começou a chorar. Mas eu estava falando de lei, estava falando de contratação, CLT, estava falando de o que ela vai gastar e o que ela vai ter lucro. E de repente ela começou a chorar e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei: meu Deus, o que eu falei para essa mulher? E ela perguntou se eu era cristã. E ela abriu o coração dela ali e começou a chorar comigo. Você é cristã, moça? E naquele momento eu entendi que o Espírito Santo me levou até lá por um motivo especial. Que essa alma precisava ouvir Jesus. E não só o meu trabalho. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, independente do lugar que você esteja, meu amado. E é principalmente lá fora que o Espírito Santo te chama. Talvez tu está lá fazendo na academia e Deus coloca uma pessoa do seu lado para puxar um assunto. E começa a falar da vida dela. Tu tem que falar de Jesus sim para ele. Uma pessoa para no trânsito para você e começa a puxar um assunto. É Jesus te mandando falar de Jesus para ele. E se nós não estamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, o que acontece? Nós perdemos uma alma, nós perdemos uma vida, nós perdemos de falar de Jesus para quem precisa de Jesus. E Jesus está te convidando hoje a estar sensível para ouvir a voz dele. Você é um instrumento nas mãos de Deus e ele quer usar a sua vida. Uma vez eu senti desejo no meu coração de fazer umas cartinhas assim, falando de Jesus, bem engraçadinha. Coloquei várias fotos, eu dobrei, e onde eu passava eu colocava no banco, ou eu entregava para a pessoa que estava do meu lado. Você aceita esse folhetinho? Você aceita esse cartão? Alguns aceitavam, os outros não aceitavam. E um dia eu entreguei para a mesma pessoa, e eu não sabia. A mesma pessoa pegou um ônibus comigo, eu fui lá e entreguei o cartãozinho para ela. Ela falou: moça, você já me entregou isso. Eu morrendo de vergonha, né? Ai, meu Deus, que vergonha. Eu falei: ai, desculpa, moça. Ela: mas como você sabia que eu estava passando por isso? Eu sabia o quê? Ela: não, meu pai estava doente naquele exato momento e eu estava indo para o hospital. E aquela mensagem que você entregou para mim foi exatamente o que eu precisava. E eu não disse uma palavra para aquela mulher. Eu nem sabia qual era o nome dela. Eu nem me lembrava do rosto dela. Eu só entreguei um folheto para ela de Jesus. E ela precisava de Jesus naquele exato momento. Você entende qual que é o potencial que Deus colocou na sua vida? O quanto Ele quer te abençoar em todos os sentidos. O quanto Ele quer te honrar. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Eu não preciso ficar gritando aqui para você não, meu amado. Eu não preciso que você fique pulando aqui comigo. Eu só preciso que você seja obediente à voz do Senhor. Porque assim você e eu vai chegar no céu.
Mas se tu continuar cabeça dura, insistindo nos mesmos pecados e nos mesmos erros, Ele vai te levar à condenação e não à vida eterna. Então ouça com carinho a voz do Senhor, porque Ele te ama e justamente por te amar, Ele reservou esse momento especial hoje para falar com você. Viva a palavra do Senhor com sinceridade e de coração, para que as pessoas que estiverem lá fora queiram Jesus igual a você. Aconteceu um fato tão engraçado no meu trabalho. Teve uma época que eu sempre fui muito esforçada, eu não tinha cliente nenhum, então eu saía de porta em porta entregando o meu cartão para todo mundo. E aí todo mundo achava que minha vida era muito fácil, né? Então eu entregava de porta em porta. Oi, eu sou a Thalita, aqui é o meu contato. E um dia isso deu frutos, porque eu plantei. Então hoje as pessoas vêm até mim pelo meu trabalho. E uma das passagens, eu não vou conseguir encontrar aqui, mas ele fala assim para você: faça bem o seu trabalho. Faça bem aquilo que você trabalha. Não faz de relaxado não, por favor. Tem muita gente que faz de qualquer jeito no trabalho, que é um péssimo funcionário. Que fala, é obrigação do meu chefe fazer isso. Pare de fazer isso, trabalhe de verdade, com sinceridade no seu coração. E você vai fazer a diferença. E aí, para finalizar aqui, né? Eu consegui bater uma meta que precisava ser batida. E aí umas pessoas começaram a me ligar, perguntando como que eu tinha conseguido, porque eu tinha ficado em primeiro lugar no Brasil. E o meu serviço hoje ele é nível Brasil, ele tem em todo o Brasil. E eu consegui ficar em primeiro lugar. E as pessoas, uma pessoa me ligou e falou assim: Thalita, qual que é o segredo? Aí eu falei: o meu segredo? Eu não faço nada diferente do que... E é de verdade, moço, que eu falei isso. Todas as vezes que eu saio de casa, eu oro. E eu pergunto para Jesus o que eu tenho que fazer. E por incrível que pareça, meus irmãos, às vezes eu paro com o carro e o Espírito Santo fala assim para mim: entra ali. Aí eu entro e falo: oi, tudo bem? Menina, eu passei a noite inteira pensando em você. Eu preciso contratar. A gente fecha o contrato naquela mesma hora. Depois eu vou para um outro lugar. Oi, moça, tudo bem? Nossa, moça, você acredita que essa semana eu estava pensando, mas eu não sabia como que eu deveria fazer. O Espírito Santo foi me levando. E eu consegui bater uma meta que precisava ser batida. Eu consegui estar em lugares que não é na igreja. Entende? Não é na igreja. Eu não estou em primeiro lugar na igreja. Eu não estou em primeiro lugar de pregação. Eu não estou em primeiro lugar de que eu cantei bem e eu ganhei a competição musical. Eu estou em primeiro lugar lá no mundo. Em negócios. E por que eu estive em primeiro lugar? Porque eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E eu perguntei para Ele como eu deveria fazer. E Ele me mostrou o caminho que eu deveria fazer. Então o Senhor quer te abençoar, mas abre o teu coração em obediência. Amém. Que as palavras do Senhor.